Olá, amigo reparador! Bem-vindos! Estamos aqui na nossa 5ª temporada do nosso podcast Oficina Brasil. Tem sido um sucesso, né? A turma tem pedido mais podcast, mais presença, né? Trazendo aqui nossos convidados ilustres. Obrigado aí por estar acompanhando, por estar comentando, pedindo, né? Porque isso que faz essa audiência, que faz a gente continuar, né? As nossas temporadas aqui, que tem sido um grande sucesso, né? E hoje, né, nesse nosso episódio mega especial, né? Estamos aqui com duas figuras ilustres aqui no nosso mercado, super conhecidos aí de vocês que estão aí em casa ou na oficina assistindo, né? Estamos aqui com o Fábio Moraes, né? Ele que é o sócio proprietário e o CEO da Ultracar. Fábio, obrigado por estar aqui, obrigado por vir conversar aí com os mecânicos aqui e com a turma da Oficina Brasil. Imagina, eu que agradeço. Tá ao lado de você, do Scopina, é sensacional e espero que seja um bate-papo bem legal e que a gente possa, ao final dele, o mecânico sair com uma pulguinha atrás da orelha, falando assim, puxa vida, vou fazer aquilo, vou seguir aquele caminho que vai ser melhor para mim, para minha oficina, para minha família, para minha vida. Muito bom, valeu, Fábio. E Scopino, direto de Mato Grosso, né? Veio aqui para conversar com a gente. Obrigado por estar aí, para a gente bater esse papo, Scopino. Maravilha. Obrigado, André, pelo convite. Oficina Brasil, um amigão aqui, Fábio da Ultracar, e a todos vocês aí, reparadores e reparadoras do Brasil, acompanhar esse bate-papo, que não tenham dúvidas, tem muito conteúdo, muita informação. Se a gente somar os nossos anos de bagagem, olha, são muitos anos de oficina, de gestão, de aula. Então, rodamos o Brasil inteiro, né, Fábio? Brasil inteiro, trazendo informação. E também, eu aqui em São Paulo, claro, com a oficina, consertando o carro. Isso aí. E o que é legal nisso que o Scopino acabou de falar, e que para mim acho que é muito importante, é que hoje não dá para contar em uma mão as pessoas que falam de gestão e rodam o país inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque quando você roda o país inteiro, você vê a regionalidade de cada oficina. E aí começa a perceber assim, que um modelo de gestão numa região nem sempre vai funcionar na outra. E isso traz bagagem, experiência para poder, tipo num momento como esse, compartilhar e ajudar as oficinas. Muito bom. Não, aqui... experiência e conteúdo de gestão aqui vai estourar, aqui vai ser isso aqui vai ficar registrado aí para a eternidade, né? Antes da gente começar, na minha jornada aqui na Oficina Brasil, um dos grandes prazeres foi conhecer os dois, né? E conhecer essas histórias e essa transformação do setor, né? Do nosso grande propósito enquanto Oficina Brasil, de mudar a realidade das oficinas, né? E ser a grande plataforma para ajudar nisso, né? E vocês dois, quanta história vocês têm, né, nesse segmento e ter chegado até aqui? Eu conheço um pouco dessa história, mas queria pedir para vocês contarem, né, um pouco da história, né, seja da empresa, da pessoa física, né, e como vocês chegaram até aqui, né, da Ultracar, aí da Oficina Forte, Scopino Auto Club. Se puder começar aí, Fábio, contar um pouquinho. Tá bom, vamos lá. Bom, Eu saí de Poços de Caldas, 37 anos atrás, fui para Belo Horizonte. Eu sou formado em matemática, análise de sistemas e vai por aí afora, várias outras graduações. E em Belo Horizonte, eu comecei a trabalhar numa escola técnica federal chamada Ultramig. E foi legal porque eu fui com poucos meses depois que eu entrei nessa escola técnica federal, eu fui convidado para fazer parte de um projeto do MEC, que rodava o Brasil inteiro e visitava as escolas técnicas federais do país. E depois que a gente visitou, entendeu o que cada escola estava passando. E aí a gente começou a escrevemos um livro, foi publicado pelo MEC, então, enfim. E ali eu adquiri muita experiência nessa questão de viagem, entender um pouco de região, etc. Tá, isso não tem nada a ver com oficina, mas trouxe uma bagagem muito diferente para o conteúdo que eu tinha na época. Eu comecei a dar aula na época chamava informática, né? E logo em seguida, lá, alguns meses depois também, fui convidado para coordenar o curso de informática. Quando eu mudei para Belo Horizonte, logo na esquina da minha casa, eu mudei para Belo Horizonte com uma Brasília branca. Era meu carro, né? Lá de Poços. De Poços de Caldas, né? Eu, Cristina e meu primeiro filho. E aí, eu precisava arrumar o carro, levei o carro na oficina, e ela chamava, e ainda chama até hoje, Irmãos Gomes. E fica num bairro chamado Santa Efigênia, em Belo Horizonte.
E aí eu comecei a ver o Gomes mexendo ali, mexendo aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, ô Gomes, eu mexo com tecnologia, com informática, na época não era tecnologia, com informática, e eu queria muito te ajudar, porque eu tô vendo tanta coisa, tá fazendo a bagunça que tá aqui, oficina, tal, porque eu venho de origem de ser professor durante muitos anos, fui professor de escola técnica, de segundo grau, de universidade, etc. E aí ele falou assim, não dá... Naquela época era difícil falar de tecnologia, né? Putz, não deu moral. Né? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu me disponho a escrever alguma coisa de sistema para te ajudar, de graça, mas você me ensina de oficina aqui que eu não conheço. Isso 35, 36 anos atrás. Ah, tá bom. Acho que foi um tá bom mais ou menos, mas foi tá bom. E foi ali que começou a minha jornada dentro do setor automotivo. Em pouco tempo depois, 6 meses depois, a gente tinha um sisteminha, que o primeiro sistema nosso foi em Clipper. Então, putz, se falar isso hoje, ninguém sabe o que é, né? Esse é antes do C#. Muito antes. E aí, pelo meu jeito de ser, quando eu vi que tinha um sistema e que ele começou a colocar ali o básico, né? Cliente, fazer um orçamento pequenininho, porque era bem simples na época. Eu falei, cara, deixa eu procurar no mercado e ver se eu encontro algum sindicato, alguma associação, alguma coisa do mercado. E foi onde eu me aproximei, primeiro da Sora, que é uma associação das oficinas de Belo Horizonte, e depois do Sindirepa. E ali foi todo um processo para poder fazer as coisas se aproximarem, funcionar, etc. Aí, avançando um pouco mais no tempo, acho que foi em 1998 foi a primeira matéria de gestão que eu escrevi, chamada Informática e Gestão. Eu tenho ela até hoje, foi publicado num jornal chamado Minas Motor Show, que hoje não existe mais em Belo Horizonte, era da região ali. E aí, foi mais ou menos em 2004, não me lembro exatamente o que, eu já conheci o Sérgio Alvarenga, ele me apresentou para o Alfredo, da MTE. Eu comecei a me aproximar, a conversar, etc. Aí me deu uma luz, falei assim, Alfredo, eu quero viajar o país inteiro para falar de gestão para as oficinas e vou atrás do Senai e do Sindiré para arrumar espaço, divulgar, etc. Mas eu não tenho grana. Você paga para eu ir, eu faço propaganda da MTE, e ele topou o projeto. Legal. Fiquei 2 anos viajando o país inteirinho, fazendo palestras de gestão e foi muito legal. Primeiro porque também me deu muita bagagem. E a partir daí, eu continuei viajando o país inteiro. E todas as vezes, eu acho que o Scopino, quando ele tem oportunidade, ele deve fazer isso também. Assim, eu vou num dia, eu sempre tento ficar um pedaço do dia, um dia a mais, para visitar algumas oficinas e conhecer o que está acontecendo ali. Isso me ensina muito, né? Então, a minha entrada no setor automotivo foi essa. 2006, a gente teve, o Ultracar, a gente teve assim, um ruído muito grande no mercado em relação aos sistemas, etc. 2017, a gente lançou a primeira versão Windows. E aí, caminhando agora para o final, a pandemia começou em março de 2020. Em maio eu aproveitei tudo que eu podia, que o governo ajudou as empresas, tudo. E o setor automotivo foi considerado essencial. Então, pensando na Ultracar, foi sensacional isso, porque as oficinas ficaram abertas. E o que foi legal nisso, né? Em maio de 2020, é aí que eu falo, e vou falar para você, mecânico, dono de oficina, né? Tem hora que a gente tem que, sabe, quando dá um estalo, você fala assim, você tem que fazer alguma coisa diferente na sua vida. Ali foi o estalo da virada principal da Ultracar, né? Mesmo ela tendo 31 anos... maio de 2020 foi a virada, porque eu tomei uma decisão falando assim, olha, eu quero escrever um sistema do zero, tudo do zero, tecnologia nova, banco de dados novo, eu quero pegar a experiência que eu tenho de viajar, de conhecer as oficinas, de dar palestras de gestão pelo país e quero colocar dentro do sistema. E aí todo mundo que mexe com tecnologia sabe, né? A gente programou 2 anos e meio, virou 4. E eu tomei uma outra decisão muito difícil, que foi não falar para o mercado o que eu estava fazendo, porque eu queria trazer como surpresa para o mercado.
E a gente acabou sofrendo. A gente teve clientes que falaram, pô, mas tem outro sistema no mercado que faz isso, o senhor não faz. Eu falava, não, ó, não, enfim, sempre enrolava porque eu não queria falar que a gente estava com um sistema novo. Fizemos um pré-lançamento do sistema novo, foi quando a gente falou para o mercado na Automec de 23. E foi um ruído danado no mercado. E assim, ruído no sentido positivo, né? E aí, esse momento de sistema novo trouxe muitos aprendizados para a gente. A gente acabou se aproximando de oficinas do próprio Scopino, que nos ajudou, falou, pô, isso tá bom, isso não tá, vamos melhorar aqui, e com outras oficinas. E aí, dentro desse processo todo, o sistema novo nos ajudou, e hoje eu falo assim com muito orgulho, né, que a Ultracar hoje é parceiro oficial da Bosch e da ZF, as duas maiores indústrias de autopeças do mundo. É parceiro oficial da maior seguradora do país, que é a Porto, e estamos avançando, não posso falar o que é aqui, que é segredo ainda de Estado, mas estamos avançando numa parceria que talvez aí metade desse ano vai balançar o mercado novamente, porque assim, o mercado vai ficar tudo acontecendo do jeito que está caminhando, o mercado vai ficar bastante impressionado. E por que eu estou falando isso? Porque as duas maiores empresas do mundo, a maior seguradora do país, não validariam, homologariam a empresa Ultracar, o FAB, o sistema Ultracar, se realmente ele não fosse um sistema que atendesse bem aquilo que as oficinas precisam. Então, resumidamente, né? Claro que eu posso ficar aqui um tempão falando, mas essa é a história e se precisar depois eu detalhe um pouquinho mais. Que legal, Fábio. E teve duas coisas aqui, né, Scopino, que me chamou a atenção, assim, que tem muito a ver com o dia a dia ali da oficina, né? Duas que o Fábio comentou. Uma foi lá atrás, né? Quando você... Pô, a curiosidade, né? Você foi na oficina levar o carro. Foi. Não entendia nada de mecânica. Nada de mecânica. Imagina, Brasília quebrou. Aí a curiosidade, a vontade de fazer diferente, de ajudar, né? Que tem muito espírito da oficina isso, né? Pô, vou ajudar os meninos aqui a fazer um sistema. Você nem estava pensando, provavelmente, que isso ia virar... Chamei 2 alunos meus para me ajudar a escrever. Mas você já imaginava que isso ia virar uma empresa? Não, né? Então você vê que às vezes né, essa vontade de ajudar e a vontade de estar próximo, né? Isso me chamou muita atenção, que a gente vê muito na oficina isso, né? E a outra agora, aí sim, uma decisão dura, né? E aí, putz, imagina a quantidade de riscos atrelados, demais, né? Que você comentou lá em maio de 2020, pô, decidi que eu vou fazer um sistema do zero. Né? Pode parecer simples uma decisão dessa, mas é que nem um amigo mecânico fala assim, não, vou fechar a oficina aqui, né, para eu fazer uma maior em outra cidade, né? Você tomou uma decisão muito difícil, cheia de risco, mas que às vezes você precisa tomar, né? Eu até completaria falando assim, que pensando no mecânico, na oficina, eu falaria assim, é a decisão dele deixar de gerenciar a oficina do jeito que ele gerencia para pegar um jeito novo. Para mim, isso é muito difícil, essa decisão para um mecânico raiz. Scopino vai falar melhor do que eu sobre isso. Mas a vida da gente mostra que a gente precisa tomar decisão na hora certa. Sabe? Você sentiu aquele negócio, tem que falar assim, não, eu quero ser diferente. Eu estava ali embaixo falando com o Scopino e falei assim, Scopino, às vezes eu estou fazendo palestra, estou visitando oficinas, e eu falo assim, e eu cito a oficina dele, eu falo assim, você vê a oficina do Scopino aqui em cima e a sua aqui embaixo, você fala assim, eu nunca vou chegar na do Scopino. Aí eu falo assim, cara, pergunta para ele quanto tempo ele demorou, o que ele teve de dedicar de empenho, de esforço fora do horário, à noite, para estudar, para fazer a gestão, para chegar aqui. Você também pode. Né? E hoje mais fácil, porque você tem meios como a própria oficina forte do Scopino, que ajuda pra caramba as oficinas, né? Que, tipo, dá o caminho, mas enfim, foi um baita desafio. Legal, né? Foi legal. Muito bom, Fábio. Obrigado aí por contar a história, a gente saber mais. Né? O Fábio é super conhecido, a Ultracar, né? Muito legal a gente conhecer o que tá por trás aí, essa história, né? Saber essa história de colocar o sisteminha lá com 2 alunos dentro de uma oficina, né? E depois isso virar uma baita potência que é a Ultracar. Muito legal. E ó, só para encerrar, eu vou falar isso, eu tenho certeza que o Scopino vai falar alguma coisa parecida. Continuo estudando até hoje. Eu não paro de ler, de estudar, de pesquisar, sabe? Assim, tentar controlar o tempo. O tempo nosso é muito curto e muito caro. Então, claro que eu tenho meu tempo de descanso, de lazer, mas fora isso, eu continuo dedicando a estudar, porque as coisas acontecem muito rápido. Muito bom. Scopino, você que é mega conhecido, a turma que tá em casa já te viu um monte de vezes, já viu palestra e tal.
conta a sua história, o que ninguém sabe. A gente quer saber agora aqui. Ó, o Fábio acabou de falar que continua estudando até hoje. Né? Me lembrou, ó, eu tenho que terminar um TCC e um MBA de advocacia empresarial. Você tá fazendo advocacia empresarial? Acabei já, agora só o TCC. Advocacia empresarial? Empresarial. Caramba, tem alguns MBA já de marketing, planejamento. Eu chutaria todo tipo de MBA, mas menos de advocacia empresarial. Pra entender melhor como que é essa parte para as oficinas. Que legal, né? Então, cara. não paro de estudar Olha o tempo só. todo, né? É por isso que você é a referência que você é, né? E continue estudando. Que legal. Mas conta aí sua história, Scopino. Por que Vou começar a falar de Volkswagen, igual o Fábio falou. Ai, como é que é? Dizem as más línguas, tá? Isso não é comprovado, que meus pais, depois que casaram, né, desceram para Santos, casaram aqui em São Paulo, capital, né, sou da capital de São Paulo, desceram para Santos, De Brasília. Fusca, e a bomba de gasolina do Fusca esquentou, parou na estrada. Aí, enquanto esperava a bomba esfriar, dizem... Você foi concebido. Alguma coisa Sensacional. É legal. aconteceu no Fusca. A história do Scopino começa na concepção. Dentro de um Fusca. Essa eu nunca contei. Essa é Legal. novidade, ó. Legal, É exclusiva gostei. aqui. Maravilhoso. Essa ninguém Você sabe, conhecia tá? essa? Não, ninguém sabe. Legal. Né? Nunca falei assim em aula, Legal. em podcast, nada. Legal. Pra vocês, ó. Dizem que Legal. parou, esquentou a bomba de gasolina do Fusca. O Fusca parou na Imigrantes. Não, era Anchieta na época, ainda não tinha Imigrantes. Parou na Legal. estrada Anchieta. Aí, enquanto esfriava, aconteceu alguma coisa. Legal. Mas legal. Enquanto o carro tirava alguma coisa, esquentou, né? Aconteceu, é verdade. Tá? Bom, eu venho de uma família de oficinas, né? A oficina hoje, em 2026, vai completar agora em breve, em março, 56 anos, 55. 55 anos de oficina, agora em março. Eu tenho 52 de idade, então a oficina é mais velha do que eu. Começou com meu pai, né, naquele conceito de oficinas pequenininhas, simples, que a gente vê ainda no Brasil inteiro. Né, quando a gente roda, a gente vê oficinas muito simples ainda no Brasil, né, que é o dono, é um mecânico, é a gestão feita no bolso do macacão, né? Então eu venho de família de oficina realmente, tá? E claro, pude estudar bastante, né, mesmo na adolescência, fiz Senai, então eu sou mecânico de autos profissional formado pelo Senai. Naquela época, com 14 anos, já podia trabalhar. Ô, Scopini, você foi pro Senai, foi mecânico porque seu pai obrigou ou porque Não. você quis? Como é que foi Não. isso? Sempre fui uma pessoa muito estudiosa, ganhava bolsa em escola particular, podia seguir um caminho diferente. E você quis? Eu que quis. Legal. Não foi assim, vem ajudar. Não. E você tinha uma experiência legal do seu pai ter oficina, era uma coisa que você achava... Porque gostava. muito do que a gente ouve, né, às vezes de sucessão, né, porque às vezes os filhos falam, pô, mas eu vejo lá meu pai se ferrando na oficina, e eu não quero me ferrar também, né? Ele te passava, seu pai e tal, ele passava uma imagem, você fala, pô, é legal, Positivo. isso aqui é um negócio legal. Sim. Que bom. Ele costumava, não chegava tarde em casa, ele Legal. parava de trabalhar 6 horas. Sexta-feira, ele parava geralmente 5 horas Legal. para ir para a chacrinha que ele tinha. Então, você viu que tinha uma vivência. Né? Legal. Só na minha adolescência que eu passava as férias escolares com ele, né? E para poder ajudar ele nas férias escolares. Legal. Né? Mas com 14 anos eu já entrei no Senai. Então, naquela época, você podia entrar muito cedo, muito jovem no Senai. Né? Com 14 anos, você já tinha um salário mínimo. Que para 14 anos tá bom demais. Com 18 anos, salário mínimo não dá para nada. Né? Com 18 anos, já é pai. Né? Já é pai. Né? Então, não dá para nada. Então, com 14 anos, você já era registrado, já fazia o curso no Senai e as férias ficavam na oficina. Né? Então, aos 17, antes do exército, né, eu já era mecânico de autos profissional. Legal. Foi 1 ano e meio de Senai e 1 ano e meio de oficina. Legal. Então, realmente, eu tenho a carta de ofício. Mecânico de autos profissional. legal, Não é falar assim, legal. eu sou mecânico. Não, tem a carta E de você fez ofício, exército? realmente. Não. Não, antes do Consegui exército, escapar. mas do alistamento. Consegui escapar um pouquinho antes aí. Então, Legal. deu para continuar trabalhando, que é importante, né? Então, eu tenho toda essa vivência de oficina. Hoje, de chão de oficina e de registro, já são 38 anos de experiência. Legal. Quase 40 anos de oficina. Uma E vida. dando aula, já tenho 30 anos dando aula, né? Onde, de tanto estudar, comecei a querer ensinar também. Sim. Né? Então, isso foi uma carreira paralela, mas são coisas bem diferentes. O que é da oficina é da oficina, o que é o Scopino Professor é o Scopino Professor, são empresas totalmente diferentes, né? Para justamente não camuflar a oficina. De repente, estou ganhando bem dando aula e estou camuflando o resultado da oficina. Não, são coisas completamente diferentes, né? Distintas. E, como o Fábio falou na pandemia, né? Que as oficinas se tornaram
serviços essenciais, porque são importantes, né? Sim. Consertamos ambulância, carro de bombeiro, carro da polícia, o carro do médico. Então, as oficinas foram consideradas essenciais. Nós conseguimos, sempre que tem alguma crise, é a hora de investir. Sem brincadeira isso. Na minha vida, com a Isabel, minha esposa, Puta, isso é legal, hein? sempre foi isso. Na crise, quem Sempre investe na crise, Sempre que tem uma crise, sai na frente. é Sai na hora de frente. investir. Hora de E investir. o investir, você fala que é dinheiro ou é também tempo, energia? Como é que é Os isso? dois. Os dois. Dinheiro é essencial, claro, para comprar mais elevador, para mudar uma fachada, para mudar uma coisa ou outra, e o tempo de dedicação também. Porque na hora que passa a crise, quem está bem preparado, Sai já na tá pronto. frente. Sai na Sempre frente. na crise é hora de investir. É Essa hora é de muito investir. boa. Ah, não tem como. Legal. Então, toda a crise que teve, nós investimos e aí nós crescemos muito, muito. Né? E um outro ponto que eu falo que foi crucial na oficina foi em 2022, ainda estava na pandemia, né? Quando meu filho decidiu realmente saber que a oficina era o futuro dele. Ele já trabalhava comigo, o JP Scopino já trabalhava com a gente, ele trabalha desde os 18 anos com a gente na oficina, mas ele decidiu, pai, eu quero isso. Eu quero assumir. Porque ele tinha um caminho para seguir, ele ia para o direito, ele ia para o direito realmente, era uma possibilidade, aí foi para engenharia mecânica, aí veio a pandemia com engenharia mecânica não combate, não tem como, né? Números com pandemia, à distância, aí trancou a faculdade e resolveu, eu quero isso. Vou assumir aqui. Então tá bom, então vamos fazer um planejamento Legal. para fazer mudanças, contrato social, sociedade e tudo mais, e ideias novas. Legal. E foi aí que nasceu, mudou o nome de Automecânica Scopino para Scopino Auto Club. Foi dele, surgiu dele. Foi uma mudança. Né? A gente tem medo de mudar às vezes. Né? Pô, foi uma mudança gigantesca de cores, de padrão, de modernização e até de nome e fantasia. Fala que quem determina a velocidade da sucessão é quem sucede, é quem vem. Isso. Né? Porque a pessoa tá pronta, ela não vai ficar esperando. Né? E é muito interessante você fazer isso, né? Como você deixou um campo aberto e deu autonomia de risco, né? Acho que esse é o grande desafio, né? Porque... Olha, e eu li 3 livros para que eu absorvesse essa parte de conceito de sucessão. Sem brincadeira, eu li 3 livros para poder entender. Porque é difícil você falar assim, não, eu fiz, eu construí, eu cresci, agora... Não, eu me preparei para poder justamente poder ouvir o que ele ia falar, entender o que ele ia falar, né? Para poder... ter esse conceito todo. Então, hoje, o sócio sou eu, a Isabel Scopino e o JP Scopino. Legal. São 3 sócios, pai, mãe, né? E o filho, né? Mas ali somos sócios, realmente, com ideias que a gente discute, a gente melhora e a gente ouve muito ele. Porque toda a parte Cabeça nova, né? Parte de IA, parte de marketing, parte de inteligência, parte de cores da oficina. O preto e laranja não é à toa. Não é à toa. Leva muito para a oficina. A parte de padronização de equipamentos, né? Então, ajudou demais a geração nova. Então, isso trouxe um conceito diferente na oficina. E acho que um destaque, né, Scopino? Você que é uma referência aí em dar aula, né, e passar muito conteúdo do mercado, o quanto a informação e a educação foi importante para você. Você deu um exemplo agora que imagina o quanto mexe até no lado pessoal, né? De sucessão, família. E aí, o que você recorreu? Recorreu a 3 livros. Né? Pô, eu vou estudar, vou entender, né? E acho que isso é legal, né? Você tá onde você tá, você é quem você é. Uma das coisas é isso, né? Como você acredita na educação, na formação e nos bons hábitos, né? Essa questão aí que você falou, pô, 6 horas é hora de acabar. É a imagem que eu passo dentro de casa, né? Sim, é isso mesmo. É uma coisa que a gente consegue ter muito conceito com gestão, né? Eu tenho a formação em bacharel em administração de empresas, e isso ajudou muito a oficina. Né? O TCC foi na oficina. A Isabel fez junto a faculdade comigo, o TCC dela também foi na oficina. Então, tudo isso a gente começou a implementar o que a gente aprendeu na faculdade na oficina. Né? E logo em seguida, de tanto criar os processos e organizar, a oficina redondinha foi que a gente criou o movimento Oficina Forte. Que legal. Para poder mexer mais ainda com a gestão da oficina. Compartilhar o conhecimento. Um negócio prático, que funciona Sim. numa empresa familiar, né? E funciona. Poxa, então vamos compartilhar isso. E nós não estamos falando em tamanho de oficina, porque eu conheço oficina. Não é tão grande. Não é tão grande. Tem oficinas muito maiores. Exato. Legal. Aí o que importa é o que sobra no final do mês. Exatamente. É o que sobra. É isso que importa, né? Muito bom, que história, hein, Scopino? Por isso que você é quem você é, né, cara? Que história legal. Obrigado por compartilhar. Ô, Fábio, e conta pra gente aí o que é o Ultracar, cara?
quem, né, a oficina mecânica, o mecânico está aqui assistindo, dono de oficina que não conhece ainda, né, ou que ouviu falar, mas não olhou profundamente, como é que funciona, que soluções que tem, qual que é o propósito da Ultracar, o que já funciona hoje, para onde ela está indo. Dá um pouquinho mais de detalhe assim da empresa, da solução, né? Falo sim. Mas assim, eu quero começar com um número que eu vou pedir até ajuda aos universitários, André, aqui. Mas é assim, ó. A Oficina Brasil fez uma pesquisa de mercado, e eu vou errar um pouquinho, o André me corrige se eu estiver errado. Mas quando você pensa no universo total de oficinas pesquisadas, você tem metade ou quase metade das oficinas que não tem sistema nenhum. Isso aí. É mais ou menos isso. Mais da metade. Mais da metade não tem sistema nenhum. Né? Eles estão usando... E de quem tem sistema ali, um percentual grande é o Excel, né? Isso. Então... Quase nada, né? Então, e nós estamos falando, vou arredondar aqui, no universo de 100 mil oficinas. 100, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? E isso é o ponto de partida, porque dentro desse universo de oficinas gira muito dinheiro, gira muita informação, alta tecnologia para reparar os carros, equipamentos, ferramentas, etc. E gestão. E aí é que a Ultracar entra, né? Então eu também vou voltar lá atrás na minha vida para trazer e falar do sistema, né? Eu estou citando muito o Scopino, mas não é porque ele está aqui, porque eu cito ele sempre, né? Essa história de vida que ele tem, que eu tenho, de ter vindo como professor, de dar aula, etc., dá uma sensibilidade para a gente de enxergar algumas coisas que outras pessoas que falam de gestão não conseguem enxergar, e que eu não estou falando que a gente é melhor ou pior que ninguém. Sim. É mais um comparativo de falar assim, a gente tem uma percepção, quando a gente olha o mercado, olha as oficinas, que nem todo mundo tem. Por causa disso, lá atrás, quando a gente começou com a Ultracar é uma empresa de tecnologia, nos nossos termos a gente fala SaaS, né? S maiúsculo, A minúsculo, S maiúsculo, mas que nada mais significa que uma empresa de tecnologia que desenvolve um produto voltado para um setor. Qual produto? Ultracar. Qual setor? Automotivo focado em oficinas. Então a gente só tem um sistema que atende o país inteiro. Já tivemos a oportunidade de desenvolver outros sistemas para outros segmentos, ou até para autopeças, que está dentro do setor automotivo, e não quisemos desenvolver. O que a gente atende é aquela oficina que tem uma autopeça pequena ali do lado, que compra a peça, vende ali de balcão, ele atende bem. Mas a grande autopeça a gente não atende. Por quê? Foco. Legal. E aí, essa palavra para mim é essencial. Porque quando eu falo em foco, eu também estou falando para o mecânico. Qual que é o foco dele? Ele não vai conseguir ser bom em tudo. Sim. Ele tem que identificar o foco dele ali no trabalho dele. O foco da Ultracar são dois: sistema e gestão. Sim. Eu sempre falo que numa oficina, o sistema não pode ser a estrela da oficina. O sistema tem que ser uma ferramenta de apoio à gestão. Eu considero hoje, e não é nenhum tipo de prepotência, mas eu considero o Ultracar o sistema mais moderno do mercado, com maior tecnologia e muito fácil de trabalhar. Mas se a pessoa não alimentar, se a oficina não alimentar, não vai dar resultado. E a gestão, ela é baseada, ou ela tem como sustentabilidade, números. Números de tudo. Aqui não estamos falando só em contas a pagar, receber. Cara, a gente está falando em retrabalho, a gente está falando em produtividade, em tempo que o carro fica ali no box parado, esperando uma peça que veio errada, a peça que foi comprada errada, a peça que chegou e foi devolvida, e vai por aí afora. Então, esses são os dois pilares da Ultracar. Gestão, ou seja, conteúdo de gestão, e tecnologia, que é o produto Ultracar. Quando eu junto os dois, eu consigo ter essa base forte para poder chegar para o mercado e falar assim, olha, siga esse caminho que vai dar certo. E tenha como ferramenta de apoio a essa gestão o software Ultracar. Legal. Então, esse é o contexto que a gente traz aqui quando pergunta assim, o que a Ultracar faz, etc, etc, né? Tem uma frase que eu gosto de falar muito, eu repito sempre ela, né? Dizer, a Ultracar é a empresa mais, e é verdade isso, é a empresa mais antiga no mercado, a que tem o maior número de clientes ativos de oficina no país, mas a que tem o sistema mais novo. E isso permite a gente fazer coisas que
poucas empresas conseguem fazer. Soltamos um sistema final de 23, começo de 24, e agora em junho desse ano, vamos soltar um outro sistema, assim, o Scopino vai ficar maravilhado com o que ele vai ver. Ele não sabe não, mas ele vai ser meio que cobaia aqui nossa, um parênteses, né? O Scopino... Quantos anos você usa o Ultracar, Scopino? Há décadas já. Ó, isso aqui, ó, não é jabá isso aqui não, hein? Ele usa antes Não é bem web ainda. Não, era desktop. Era desktop. Isso aí. Era Ultracar já. E o que tá vindo aí em julho? Tem um spoiler aí, Fábio? Como é que é o negócio? Então, a tecnologia que a gente usa está permitindo a gente melhorar muito rápido. E o que a gente fez? O sistema, eu vou, assim, depois o Scopino fala um pouquinho do que ele usa lá, mas assim, é um sistema fácil de usar, telas claras, assim, fácil de enxergar, enfim. Só que a gente começou a perceber que dá para melhorar o que já está bom. Sim. Aí entra de novo para o mecânico, né? Olha, sempre tem jeito de melhorar na sua oficina, sempre, né? Sim. Tenha como base a gestão no dia a dia que você vai, sabe, aquela história que eu falei, Scopino, a oficina dele está aqui, a sua está aqui, ó, gradativamente você vai subindo, mas tem que ter foco naquilo que você escolhe fazer na sua vida. E eu puxando a Ultracar, eu falei, ó, eu não quero ser a melhor empresa, eu quero ser indiscutivelmente a melhor empresa. Então, essa palavra na frente está fazendo todo o processo de diferença da Ultracar. Tanto está fazendo, André, que nos 2 últimos anos, a Ultracar dobrou de tamanho. Ela tinha em torno de 1.500 clientes ativos, hoje tem um pouco mais de 3.000. E no planejamento nosso, para os próximos 2 anos, a gente quer dobrar de tamanho de novo. Então, se sair de 1.500 para 3 é uma coisa, de 3 para 6 é outra completamente diferente. E, ao mesmo tempo... E por que eu estou falando isso? Para mostrar para as oficinas que estão escutando, para o mecânico que está escutando aqui, é assim, olha, pode confiar na Ultracar. Se a gente está errado, a gente vai falar que errou e vamos corrigir, porque somos prestadores de serviço, mas estamos investindo muito em suporte, atendimento, qualidade, produto, etc. E aí é que entra essa mudança que a gente vai soltar em julho. A gente está diminuindo a quantidade de abertura de telas, o número de cliques. A oficina, então, o Scopino, que é um gestor nato, ele conseguia enxergar mais fácil ainda tudo numa tela só, sabe? E estamos implementando para auxiliar esse processo todo. A Ultracar até buscou uma ajuda fora ali do nosso meio, a inteligência artificial, para trazer uma série de novidades que vem a partir do meio do ano aí. Que legal, Fábio. E sabe o que é interessante, né? O Fábio trouxe aqui, né, Scopino, a gente... Cara, já fez muita coisa, a gente é uma referência e tal, mas a régua é minha e eu ponho ela lá em cima. Eu vejo muito assim, né, do nosso amigo mecânico, às vezes tem 2 perfis que eu troco ideia. Tem um que, às vezes ele fala, não, a vida é muito difícil, cara, e, não dá pra melhorar, e não dá pra pôr o sistema, e mão de obra. Tô sozinho. Aí, e o cara tá nesse looping, né, tá repetindo isso e ouvindo isso ele mesmo com ele mesmo, né, e é difícil mesmo, ninguém tá falando que é fácil. E aí tem outros casos que eu vou lá na oficina, o cara... Não, eu tô na 3ª unidade, na 4ª, em mão de obra eu montei uma escola. E ele tá em outra energia, né? E ele é a referência dele. Porque às vezes se ele olhar pra oficina do lado, ele vai voltar pra trás. Porque ele é a referência. Então, né, às vezes quem tá na referência tem essa questão de tá se querendo superar diariamente, né? E ter essa... Muito interessante ver isso. Acho que conversa muito com o nosso amigo mecânico e com as oficinas, né? E quando eu falo de Ultracar, eu gosto muito de falar da palavra foco, porque são esses 2, né? Eu sempre deixo claro. Conteúdo, gestão e tecnologia. Lembrando que a tecnologia é isso. Tem que ser uma ferramenta de apoio à gestão que você está construindo. Então, o Scopino falou agora há pouco assim, eu implementei durante muitos anos, tal, vi que deu certo, criei o movimento Oficina Forte. Né? Então, ele está compartilhando conhecimento. Agora, você precisa ter uma ferramenta que extrai os números para você poder... Eu também gosto de usar muito essa expressão, né? Números é para quê? Para você encontrar, analisar, entender os números e transformar esses números num plano de ação. Se eles estão bons, ótimo, continua aquele plano. Se tem algum número que não está bom, você vai lá... E aí, isso é fazer gestão, né? Você pega esse número e fala, bom, o que eu tenho que fazer para melhorar esse número? Chama o filho, chama a esposa, estamos com esse número que não está legal. Precisa envolver os colaboradores. Eu falo isso porque eu já vi vídeo do Scopino mostrando a reunião do bom dia dele lá e distribuindo trabalho, mas também dando orientações. E aí, você começa a criar uma cultura de trabalho na sua oficina,
baseada em números. Sim. Né? Então, eu estou começando a tomar decisões baseadas em números. Só para encerrar e passar para o Scopino, assim, só para dar um exemplo. Fábio, eu faço eu atendo o cliente e recebo no cartão de crédito. Posso antecipar? Eu falo assim, depende. Você tem o controle de quanto está te custando essa antecipação? Sim. Você está separando do dinheiro que você está recebendo a peça que você já comprou e que você vai ter que pagar lá na frente? Então tem isso é gestão. Quando você começa a enxergar isso, o antecipar ou não vai ser uma decisão de gestão ou do gestor da oficina. Né? Então, assim, acho que esse exemplo resume bem, mas fechando com a outra cara é isso, né? Conteúdo, sistema, Legal. tentando mostrar para as oficinas que a gente quer ajudar muito essas oficinas a ganharem dinheiro, porque oficina é um negócio que dá dinheiro. Pensando em todos os negócios do país, oficina é um dos negócios mais rentáveis que existe. Legal. E você trouxe, né, Fábio, que o sistema, né, é um negócio que investe muito, né, tem muita competência, equipe, né, para fazer isso e muito risco envolvido, mas o que está por trás, o que é essencial, o que vem antes é a gestão, né, a atitude, né, e muito legal do Scopino falar, né, a gente voltando lá na história do Scopino, né, de como ele é um case de sucesso e às vezes está 3 degraus à frente, mas como que eu, enquanto oficina, eu tenho que ouvir e falar com quem está onde eu quero chegar, né? E não olhar para trás, e não olhar para o lado, eu preciso olhar para as frente, né? Quem está lá na frente e ouvir aquela experiência. E muito legal do Scopino de toda a sua experiência, né? De mais de 30 anos aí de profissão, da oficina, você querer genuinamente levar esse conhecimento de forma mais abrangente, né? Para essas oficinas. E conta um pouquinho, Scopino, como é que nasceu a Oficina Forte, o que a gente pode encontrar, o que o mecânico pode encontrar da Oficina Forte por aí, né? Como ele pode acessar e o que vai ajudar ele no dia a dia. A Oficina Forte é uma escola de gestão, chama Escola de Gestão Oficina Forte. Eu tenho um sócio, né, o Daniel Rocha, onde a gente traz o quê? Traz esse conhecimento, essa bagagem de gestão que o dono de oficina não está acostumado a ouvir, a ver e que realmente funciona. Porque é o que é aplicado na oficina, na minha oficina, com mais de 50 anos, dentro de um curso. Né? Como o Fábio falou, você pode ter o melhor software de gestão do mercado. O mais caro. Se você não alimentar, não vai adiantar nada. Se você não lançar ali as coisas, as despesas, o salário, as comissões, o custo das peças, os impostos, a taxa de cartão, o seu salário, o aluguel, não adianta nada. Então, tem que realmente fazer a gestão. E fazer a gestão é isso. Você realmente se apoiar num software, que isso te dá muito mais velocidade e produtividade, e extrair os números desse software. Eu hoje, Scopino, na minha empresa, na Scopino Auto Club, eu só olho o relatório gerencial. Tá? Só isso. Eu não preciso ficar olhando OS por OS. Eu olho o relatório gerencial para extrair os números que para mim interessam. Mas pra você chegar nisso foi uma jornada. Uma jornada gigantesca. Não é? Depois que chega, parece que foi fácil, né? Exato. Mas para chegar nisso, você tem que ter o quê? O lançamento de tudo. Claro, de vez em quando eu pego uma OS, abro o custo dela todinha para ver se está lançado todos os custos de peças, todos os custos de mão de obra, impostos, para ver o quê? O quanto que sobrou lá na última linha. Legal. Isso que é importante. E o software te dá isso, né? O Ultracar te dá isso, né? Eu tô com o celular na mão viajando para dar aula, eu abro o Ultracar e já vejo ali na tela do celular. E a gente teve lá na China junto, né? A gente passou lá uns 9 dias, né? E dentro de muitas horas comendo de voo. Pombo, né? Comendo pombo e tal. E eu vi, é verdade isso aqui. O Scopino, cara, ele abriu, eu vi umas horas ele abrindo o Ultracar no celular e para acompanhar isso aí era verdade, não é papo de podcast não, viu? É isso mesmo. Você acompanha à distância, você vê os números, enxerga, porque como todo dono de oficina, tem aquele cliente mais antigo que ele quer falar com você, ele quer provar com você. Quer provar com o Scopino. Assim como quando eu comecei a minha jornada na oficina, quando meu pai se aposentou, tinha cliente que não queria falar comigo. Queria falar com meu pai. Pô, mas meu pai já tinha se aposentado. E agora? E agora? Né? Então, ainda tem um cliente ou outro que eu tenho que fechar o orçamento. Então, eu abro o Ultracar, confiro. Realmente, André, tem que fazer isso. Tem que fazer para sua segurança. Então, eu faço ainda uma intervenção, né, quando demora muito para aprovar um orçamento. Né? Mas ter os números em mãos é algo sensacional. Legal. E quando você começa a ter essa organização
de processos, números em mãos, né? Como que é o Oficina Forte, você começa a ter o quê? Mais vida. Para todos vocês. Quando você tem uma oficina com gestão, você tem mais vida. A vida pessoal, a vida com a esposa, Legal. a vida com os filhos, a vida financeira. A empresa tem dinheiro para reinvestir. Tá? Então, você começa a ter uma melhoria muito grande. E você tem nesse programa do Oficina Forte, você tem uns cases, Scopino, que algumas oficinas falam, nossa, esse daqui o cara falou que, de fato, você conseguiu, a sua história, você conseguiu ajudar e replicar outros casos? Sim, tem muitos casos. Para ter ideia, o curso Oficina Forte, ele tem um selo do MEC, para ter uma ideia do conteúdo que ele tem. Olha só. Ele tem a chancela do Ministério da Educação e Cultura. Que legal. O que é difícil no nosso mercado. Né? E muitos cases de sucesso, de aumentar faturamento absurdamente. Que legal. De aumentar, principalmente, a venda de horas de mão de obra. Eu trabalho muito com isso. Isso eu dou, graças a Deus, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos de férias com a família. Fomos lá para Disney, conhecer a Disney, né? Eu, a Dona Isabel, os 2 filhos, né? Fomos conhecer a Disney e, obviamente, vai fazer compra. Obviamente, vai visitar a oficina. Obviamente, vou visitar... você foi para Disney e visitou a oficina? Lógico. É lógico. Todo lugar que eu vou, eu visito a oficina. Até na China, né? Até na China. A gente visitou umas boas. Não, eu conheço oficinas do Brasil, Argentina, Paraguai, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e agora a China. Vou querer já saber mais dessa diversidade aí. Mas uma coisa interessante, né, de como nosso amigo mecânico aqui, quando ele está buscando algo diferente, ele pode buscar uma coisa mais ou menos, ou ele pode buscar uma coisa que seja uma referência, né? Então, o Scopino, né, uma baita referência, tem uma oficina de fato, né, com um curso aí homologado pelo MEC, né? Então, busque coisas que têm selos, que têm referências, né, que estão por trás, né, de boas estruturas também, né? Vá atrás do melhor que você pode naquele momento, né? Isso. Acho que isso é uma... né? Busque o melhor que você pode naquele momento, né? Acho que isso é bacana para a oficina, né? E lá em Orlando e Miami, quando eu visitei as oficinas, foi lá que eu aprendi e entendi que naquela época o mecânico ganhava $12 por hora trabalhada. Olha só. Né? Hoje é um pouco mais, acho que estou no de 20 hoje. Né? Mas naquela época eram $12 por hora trabalhada. Interessante. Foi aí que eu trouxe esse conceito para a minha oficina. Que legal. De cobrar por hora trabalhada. Né? O começo, culturalmente, é difícil. E no Brasil inteiro, imagina, Fábio. Cada região que a gente visita no Brasil inteiro. É difícil falar em hora trabalhada, mas, de repente, você não precisa cobrar em hora do cliente. Mas a sua mente tem que saber, funcionar em horas. Vou trocar essa embreagem, vai demorar 4 horas. Quanto o meu custa custo a hora? É tanto, eu multiplico por tanto. André, vou trocar a embreagem do seu carro, vão ser R$400. E não 4 horas de R$100, por exemplo. Eu falo o valor cheio final. Mas o gestor tem que ter isso em mente. Legal. Aí eu comecei a calcular o custo da hora para vender a hora, com margem de lucro. Então, você começa a mudar todo o conceito de gestão de oficina. Que legal. Aprende a vender mais horas, né? A cobrar produtividade da equipe. Sim. Né? E aí o mecânico hoje tem que vender no mínimo 100 horas por mês. Abaixo de 100 horas é um mecânico improdutivo. Então, pode ser culpa da oficina também, que não tem serviço, não oferece recursos, né? Não oferece recursos. 2 referências aqui, né? Uma preciso calcular a hora, quanto que eu cobro na minha hora. Isso. Né? Em tudo precisa estar baseado em hora, eu preciso ter uma unidade de medida padrão, né? E a outra o mecânico precisa produzir no mínimo 100 horas. Exatamente. Né? Abaixo de 100 horas já se torna improdutivo no mercado. Legal. Mesmo porque, se você somar as 44 horas semanais, vão dar 196 horas no mês. Né? Fazer um cálculo rápido. Mas, obviamente, não dá para vender 196 horas. Né? Então, se cai bastante. Mas abaixo de 100 abaixo da metade. Né? É muito improdutivo. Sim. Né? Então, esses 2 conceitos são fundamentais. E um outro conceito que a gente bate muito e ensina demais é saber discriminar o serviço. Ou seja, valorizar a hora de mão de obra, escrevendo todas as etapas de mão de obra. Sim. Né? Eu não escrevo serviço de cabeçote. Esquece isso. Não existe mais isso na minha oficina. Eu escrevo retirar cabeçote, análise de medida, medição de bloco de motor, aí vai para a retífica, volta, conferência do cabeçote, montagem de cabeçote, testes e ajustes finais. Ô, Scopino, e isso que você acabou de falar está incluso no treinamento e curso Oficina Forte? É aí que a gente ensina tudo isso. Legal. Tudo isso, ou seja, você começa a valorizar a mão de obra, né? Então, eu tenho um jargão que fala assim, ó, pare de cobrar M.O. Né? Pare de cobrar M.O. É mão de obra. Porque tem oficina que faz isso. Faz um orçamento pro Fábio,
Pegou o Fusquinha do Fábio, o Fusquinha tem um Fabinho, o Fábio tem um Fusquinha branco, né? É branco, né? Branco. Tem um Fusquinha branco, né? Um 69. orçamento de um monte de peça, Isso. platinado, condensador, junta do carburador, É. boia, agulha, filtro de combustível, um monte de peça. É. E lá embaixo, MO. M.O, né? Aí ferrou. M.O, R$1.000. R$1.000. Aí eu não olho nada, não, isso que eu opino. R$1.000 mão de obra, tá caro. Olha só na mão de obra. É. Então, realmente, e quando você faz isso, você para de esquecer coisas básicas. Legal. Eu tenho no Ultracar, né? Eu criei no Ultracar e tem essa possibilidade, chamado de kits, né? Isso. Eu tenho ali, hoje eu tenho 28 kits. Ó. Eu li ontem, inclusive, na aula, eu falei sobre isso, na aula de ontem. Eu tenho 28 kits montados, desde freio, desde cabeçote. Então, o orçamentista não perde tempo. É um carro que veio com cabeçote com problema, Sim. é 3 ou 4 cilindros? 4. Vai lá no kit, 4 cilindros. Já abre uma tela, né? Com os 20 itens necessários. Junta de cabeçote, junta de coletor, óleo, filtro de óleo, filtro de ar. Aí vem a mão de obra. Retirar cabeçote, medir cabeçote, montar cabeçote, teste ajustes finais. Então, Sabe o que é legal nisso que o Scopino está falando? Porque o sistema, ele disponibiliza para você criar o kit. Kit já. Mas quem tem que criar o kit é a oficina, porque cada uma cria o kit da maneira que quiser, Sim. no perfil da oficina. E eu interrompi, Scopino, só para falar o seguinte, não foi do dia para a noite que você criou 28? 28 kits. 28 kits, É. isso leva tempo. Gasta tempo da pessoa poder parar, olhar, ver se o kit está certo, validar. Só vai funcionar 100% depois que validar. E isso também é fazer gestão, né? Você tá diminuindo o tempo do orçamentista, você está diminuindo o tempo do mecânico, porque você já traz pronto ali. Sim. Mas para isso chegar nesse ponto, ele investiu tempo e o conhecimento é dele, né? Eventualmente do filho e tal, mas estou falando, ele teve que se dedicar. E materializou. Só que ali. agora, pô, num clique vai lá atrás. Tá isso. É porque não é só aumentar a produtividade do mecânico. É. Poxa, a minha oficina, se for na minha oficina, vai ter pelo menos 2 elevadores para um mecânico. E essa é a conta Também, mínima. outra. Mínima. Isso é um presente para vocês. É. Se eu for numa oficina e tiver 4 elevadores, 4 mecânicos, Tá improdutivo. essa oficina é improdutiva. É. Não tenha dúvida quanto a isso. A Legal. conta mínima. Se tiver 3, melhor ainda. É. Mas 2 elevadores para o mecânico, cada um tem o seu carrinho de ferramentas completo, Sim. cada um tem um auxiliar só para ele, É. um ajudante para ele, para Legal. ajudar na produtividade. Legal. Então, eu melhoro muito a produtividade do mecânico. Mas e se esbarrar na recepção no orçamentista? Demora 2 dias para montar o orçamento, para aprovar. Aí travou tudo. Eu posso ter 10 elevadores para o mecânico que vai travar os 10 elevadores. Então, também essa parte de gestão é muito importante. Ter essa agilidade. Então, os kits agilizam demais, ou seja, eu ganho muito tempo na produtividade, na montagem do orçamento. Legal. O Scopino e Fábio, assim, né? E do que dessas experiências também fora, né? Do que vocês veem, seja as oficinas fora ou outros mercados, né? O que são tendências, assim? O que está por vir aí nas oficinas? O que vocês olham fora e falam assim, caramba, isso aqui vai mudar, né? A realidade ainda das oficinas. O que está por vir aí e que a turma deveria ficar ligada? Pode falar a verdade? É triste, hein? É triste. Tá? O que tenho visto na Europa, Estados Unidos, na China agora, né? Mesmo no Brasil, as oficinas estão diminuindo. Diminuindo. As oficinas estão mais produtivas, mais eficientes, mas são oficinas com 3, 4 pessoas. Isso aí. Menores. Menores. É mais produtiva, precisa. Só que mais produtiva. Não é oficina com 10 pessoas. Né? Só que é a 15, produtividade, né? São pequenas, são menores, mas com bastante elevador, poucas pessoas, mas produtivas. Produtividade. Isso que eu tenho visto bastante. Isso aí. A mim, inclusive, nessa virada de ano, já passou por isso. Legal. A gente teve uma adequação de time, dispensei pessoas com muitos anos de oficina, mas que não evoluíam. Vou falar para você, Fábio, que eu dispensei um colaborador com 9 anos, um com 21 e um com 22 anos comigo. Deve ter doído o coração. Mas mais necessário para a empresa. Empresa tem CNPJ, isso aí. tem coração, né? Isso aí. Essa palestra rodou, acho que em 2018, Brasil inteiro. Empresa tem CNPJ, não tem coração. Legal. Tem que fazer isso, porque não evoluíram, eram improdutivas. Eu tive que dispensar pessoas com Legal. muitos anos comigo. Lá fora, eu vejo isso. Quando fui na Itália, as oficinas, a grande maioria, 2, 3 pessoas. A maioria. Na França,
também, né? Na China, a gente teve agora, né? Sim. A maioria também, né? muita Só uma muito produtividade, grande que sim. tinha mais funcionários, É. mas o restante tudo menor, só que eficientes. Ô, Fábio, e no lado aí até de tecnologia, sistemas, né? A gente acabou de falar que, putz, menos da metade das oficinas tem um software de gestão ainda, né? O que são essas tendências? O que você tem visto fora também? Para onde está indo essa digitalização dentro da oficina? Então, eu talvez comece a responder sobre duas vertentes, né? Pensando no país aqui, eu vejo que... E Scopino, fica à vontade para discordar se tiver uma visão diferente, mas eu vejo, assim, de uma forma clara, que está tendo meio que uma... Eu não sei se a palavra certa é separação de oficinas. Tá. Porque tem um grupo muito preocupado em querer administrar, ganhar dinheiro, etc, etc. E tem outro muito resistente às mudanças. E, de uma forma clara, e reforçando o que o Scopino falou agora há pouco, com certeza, a partir desse ano, do ano que vem, principalmente, o número de oficinas vai diminuir. Vão fechar muitas oficinas. Primeiro por essas duas vertentes. Então, Fábio, dá tempo de recuperar? Claro que dá, sempre dá. Sim. Só que você tem que primeiro mudar você mesmo para depois mudar a sua empresa. Né? Eu sempre falo assim, como é que eu quero cuidar da saúde da minha empresa se eu não cuido da minha saúde, se eu não faço exames todo mês, se eu como mal, se eu não faço atividade física? Ah, mas eu não tenho tempo. Cara, eu levanto 15 para 5 todo dia da manhã para fazer atividade física. É o único horário que eu consigo, mas é eu. Né? E cada um tem que encontrar o seu horário. Então, primeiro eu olho essas duas vertentes, e aí tem uma outra coisa que eu sei que o tempo nosso é curto, mas que eu não poderia deixar de citar, que é a reforma tributária. Porque a reforma tributária, as oficinas, e aí eu vou falar assim, ó, em média, 95%, 97% das oficinas estão no regime simples. Sim. O simples, a partir de 27, ele vai mudar, vai ter o simples, que é o que é hoje, mais o híbrido, que é baseado aí na reforma tributária. E o problema todo é que se você não precificar corretamente e não começar a entender agora o processo de precificação, você vai ter um BO danado lá na frente, porque você paga o imposto do simples normal na hora que você compra a peça, e na hora que você aplica, dependendo do regime tributário, você não consegue pegar esse imposto de volta. Então você vai pagar ele duas vezes. E aí, isso é uma das situações, assim, né? A gente poderia ficar aqui mais uma hora falando sobre reforma tributária, mas ela vai impactar diretamente no resultado da oficina. E aí, qual que é o problema? Desses dois segmentos, aquele que ainda não enxergou que tem que começar a trilhar um caminho diferente, buscar oficina forte, querer aprender, esse caminho, ele é muito daquelas oficinas que vivem do dinheiro que vende no mês. Aí, se no mês dá um desequilíbrio, né, entrou menos carro, serviço ticket médio mais baixo e tal, falta dinheiro para pagar alguma coisa. Sim. Muitas oficinas, no Brasil afora, elas atrasaram o imposto no passado, aí, sei lá, pegaram o CNPJ, deixaram ir para o pau e abriram outro. Algumas têm 2 CNPJ, um para colocar colaboradores, outro para comprar peça e vender serviços. Cara, a partir do ano que vem isso acaba. Definitivamente acaba. Então, a recomendação que eu dou é estude mais sobre a reforma tributária, entenda mais. A Ultracar fez uma live com uma empresa de contabilidade assim, muito simples que eu falo, fácil de entender. Tá lá no canal do YouTube da Ultracar, Ultracar, Gestão para Oficinas com a Ultracar no YouTube, e explica de uma forma fácil. Mas tem muito mais coisa além disso. Sim. Então, primeiro eu vejo isso, e em paralelo a isso tudo que eu acabei de falar, a tecnologia. Sim. Porque não se consegue ganhar dinheiro sem um sistema de gestão. Isso eu estou afirmando. Não se consegue ganhar dinheiro. Você pode ter a sensibilidade, ter aquele feeling, mas que ele está diminuindo. Eu sempre falo assim, no passado as margens eram desse tamanho. Se você errava aqui dentro, ainda sobrava isso. A margem hoje é assim. Se você não controlar, vai embora. Né? E aí é onde entra nesse círculo vicioso. Então, esses 3 caminhos que eu estou citando, né? Se preocupar com a reforma tributária, que vai impactar demais daqui para frente, isso é uma tendência, não é uma tendência, é uma realidade.
Segundo, tentar buscar movimentos como esse da Oficina Forte, que vai te ajudar a trilhar um caminho mais seguro. Ou seja, desculpa a expressão, você não precisa dar as cabeçadas que o Scopino deu nesses 50 anos de vida. Ele já aprendeu, agora está ensinando. Então, cara, você vai ganhar não sei quantos anos de vida aí para aprender mais rápido. E começar a colocar em prática. E, por fim, entender que a tecnologia, se você não tomar cuidado, ela vai atropelar a sua oficina. Sim. E acho que é muito interessante, né, Saúl, que você está trazendo assim, né, que seja o carro ou o mercado, está avançando demais, né? O ativo carro, o volume de tecnologia dele e a necessidade do consumidor aumentando mais, o volume de informação. O que antes, às vezes, a tecnologia, o melhor método de gestão poderia ser só um diferencial, hoje ele pode te tirar do jogo. Exato. Né? Então, acho que é isso, né? Pô, dá para você jogar um jogo super legal, né? Tem um jogo muito bacana para jogar, mas tem que jogar ele de forma profissional. E sabe, não tem, né? O amadorismo vai ficar cada vez mais distante. Né? E sabe o que eu acho que é legal de completar aqui? Que no Brasil existem muitas oficinas boas. De novo, não estou falando em tamanho. Existem muitas oficinas boas. Sim. Oficinas referências que podem ajudar. Na cidade onde você está ali, mecânico, onde você está, vai lá nessa oficina que você sabe que é legal. Faz o que a gente chama de benchmark. Vai lá visitar a oficina. O que você faz e tal. Ou não quer ir visitar? Acessa a Oficina Forte, conversa com o Scopino, com o Daniel, eles vão te ajudar. Sim. Mas faz alguma coisa diferente. Sim. Porque senão você vai fechar. Isso é um fato. Né? Concorda? Plenamente. O que a gente viu lá na China? Os carros muito eletrificados, quebrando bem menos. A gente sabe disso. Isso é real. Os carros eletrificados, eles quebram menos. Tem menos manutenção. Tem serviço? Obviamente tem serviço. Tem freio, tem pastilha, tem amortecedor, né, tem bateria de 12 volts, tem um monte de... Tem ar-condicionado, tem arrefecimento, mas eles quebram menos. Sim. Não tenho dúvida quanto a isso. Então, vai diminuir o fluxo de oficinas. Isso é natural. Sim. Então, que não tiver gestão, não tiver os números certinhos, tiver ali, né, um cano ali vazando dinheiro na oficina, não estancar o vazamento, reforma tributária. Aí vem uma multa daqueles tamanhos ali, multa retroativa. Quebra a oficina. Isso. Né? Então, realmente, tem que estar muito atento a todos os detalhes para, com gestão, produtividade, técnica, você conseguir aí, né, sobreviver. E não quebra só a oficina, quebra o sonho do mecânico. Assim, que lá atrás... abriu o negocinho pequenininho dele lá, a oficina pequenininha, e devagar foi crescendo, né? Então, esse negócio de sonho também, acho que é muito forte na vida da gente, né? Scopino passou de pai para filho, a Ultracar veio crescendo devagarzinho, e esse, putz, é um sonho, né? Então, cara, a oficina também é um sonho do mecânico ter lá, ter a família dele, o sustento da família dele e tal. Mas é importante entender que os tempos mudaram. Sim. Você gerenciava de um jeito há 10 anos atrás, de outro há 5, e agora é outro completamente diferente. O papo aqui, acho que o volume de informação que a gente tem, né, isso aqui, o quanto pode ajudar o nosso setor, um animal, né, muito conteúdo bom. A gente vai agora num bate-bola, né, um jogo rápido, para conhecer um pouquinho mais, né, das histórias, né? Um carro que marcou sua vida. Kombi. A Kombi. Minha? Os dois vão respondendo já? Vai respondendo. Vai falar por que não? Fala por quê. Não, porque quando eu era bem pequenininho, meu pai trabalhava com vender tecidos. Olha. E ele tinha uma Kombi e enchia a Kombi de tecidos e andava pelo interior de Minas ali. E você ia junto. E nas férias eu ia junto com ele. Isso é uma história que eu conto, né? Eu conto direitinho assim, que o almoço nosso era pão com doce de abóbora, que minha mãe fazia. Né? A gente tinha uma vida muito simples e tal. E acho que é até legal falar isso, porque às vezes a pessoa vê, viu o Fábio, a outra cara ali, não sabe da história lá do começo, né? E às vezes a gente dormia na Kombi e tal, isso me marcou muito. E meu sonho ainda... Eu tenho um Fusquinha, não tem como. Meu sonho ainda é ter uma Kombi que era igual do meu pai, que tem aquele... Como é que chama? A corujinha? A corujinha. A corujinha, né? Legal. Muito bom. E o seu, Rubinho? A minha é desde a infância. Hoje eu não tenho um desse modelo, mas eu fui enganado, agora é tarde. Ou fábrica italiana atrapalhando o trânsito. O Fiat 147. 147, legal. Eu tenho um Fiat Uno hoje. Fábrica de trânsito atrapalhando o trânsito. É ótimo. Fábrica italiana atrapalhando o trânsito. Legal. Hoje eu tenho um Fiat Uno 1.6R, mas o sonho ainda é ter um Fiat 147. Legal. Um líder ou uma referência que te inspira? Putz, um líder. Ou uma referência, né, que te inspira.
Eu gosto muito do Christian Barbosa. Tá. Não sei se vocês conhecem ele, mas é um cara, assim, eu leio muito dele, já fiz uns 2 cursos dele, me matriculei agora no começo do ano num outro curso dele. Ele fala muito sobre gestão, sobre tecnologia, inteligência artificial. Um cara mora nos Estados Unidos, assim, é fora da curva e, enfim, eu acompanho muito. Não fala nada de política, de nada. Fala daquilo que ele sabe. Legal. E ele tem um jeito muito fácil de falar, sabe? De entender o que ele fala. Vou pesquisar isso, eu não conhecia, não. Legal. O meu, e é graças a um livro que eu li dele, né? Então, pego as coisas boas que ele fez e aprendo com isso. E as coisas ruins que ele fez também. Abraham Kaczynski. Abraham Kaczynski, legal. O fundador, da COFAP, né? aqui, depois das motos Kaczynski, né? Morreu com quase 100 anos. Sim. Né? Então, a trajetória dele de um imigrante que veio para o Brasil com a família e virou uma potência. Legal. Chegou numa oficina e você fala, essa ferramenta aqui não pode faltar. Que ferramenta que é essa? Para mim é fácil. O sistema Ultracar. Boa. Não pode faltar numa oficina o sistema Ultracar. Isso aí. Muito bem. Eu diria, com toda a minha experiência de tantos anos de oficina, sabe qual ferramenta não pode faltar na oficina? O mouse. O mouse, boa, legal. O mouse, isso aí. seja, a internet, o computador. Né? O mouse. Legal. O que é uma inovação automotiva que você admira? Inovação automotiva que eu admiro. Você olha e fala, pô, essa daqui, foi... Já não é tão inovação, né? Mas aqui no Brasil eu vi uma vez só e em lugar fechado, mas é o carro autônomo e isso para mim é uma baita inovação, né? E assim, veio o carro autônomo e agora a gente já está vendo por aí robotização, né? Os robôs humanoides. Então, dá até calafrio, né? Quando você pensa naqueles filmes lá do passado, né? Eu chamo Exterminador do Futuro, sei lá, alguma coisa assim. É bem por aí. Eu ia falar o sistema ADAS, né? Que é muito parecido. Antes de estar na China e andar com carro autônomo, eu estive na Itália e lá eu fiz o test drive com bonecos infláveis. Então você dirigia o carro, você soltava o volante e um boneco com uma criança, um cachorrinho, né? Mas é boneco inflável, obviamente, e o carro desviava sozinho. Olha só. Então, fiz esse test drive na Itália, né, com bonecos infláveis. Um caminhão enorme, boneco inflável, de uma matéria inflável, e ele freou em cima do caminhão. Então, realmente, é tecnologia fora da curva. Eu tenho uma palestra que eu dei, e se não me engano, eu falei durante um tempo ela, eu acho que foi em 2007. Eu lembro até, porque falou nisso, eu lembrei exatamente sobre o carro autônomo e tal. E aí fala 2007, que uma hora vai ter e tal, não sei o que já tá aí, né? Já chegou. Legal. O Scopinos e Fábio, né? Se a gente tava lá na China, se trouxesse um chinês que nem é do mercado de reposição, e aí ele ia vir para cá pro Brasil, e se tivesse que uma palavra definir o que é o mercado de reposição no Brasil, que palavra seria essa e por quê? Desafiador. Desafiador. Tá? Porque você tem aí os elos, todos se cruzam, né? Desde a fábrica, distribuidor, o varejo, que é autopeças, a oficina e o consumidor. Sim. Todos os 5 elos se cruzam. Né? Não tem uma sequência lógica. Eu adoraria que fosse uma sequência lógica. Seria muito melhor para todo mundo. Mas é uma loucura. Os elos se cruzam. Tem hora que o consumidor compra da fábrica. Chega nesse nível hoje. Né? Chega nesse nível. Legal. Putz, quando você falou, a primeira palavra que veio na cabeça foi desafiador, desafio e tal, né? Mas eu também acho que é um mercado muito criativo, porque, no geral, falando até no mercado como um todo, você sempre está vendo coisas novas aqui no Brasil, ideias novas das indústrias, do próprio Oficina Brasil, das oficinas, etc. E criativo, quando você vai visitar uma oficina, o Scopino vai rir do que eu vou falar, mas assim, você é dono de uma oficina, eu te conheço, aí eu te escuto, não, minha oficina é boa, minha oficina é aquilo, tal, não sei o quê, aí eu entro na sua oficina, putz, é exatamente o oposto daquilo que você falou, aí, por isso que eu tô falando, pô, o cara é criativo, o cara fala que né, assim, para poder falar pro mercado que é assim, que é assado, mas você vai ver, o cara tem um monte de problemas, né? Não é aquilo, a oficina tá com um problema. Então, eu tô usando essa palavra criativo num sentido pejorativo para dizer que... Legal, a turma é criativa. A gente falou de desafio, né? E na vida de você, assim, o que é um desafio
e profissional, ou talvez pessoal, que tira seu sono? Você fala, puta, esse aqui, meu... O meu efetivamente, a gente está a caminho disso acontecer, mas não aconteceu ainda. É colocar a palavra indiscutível na frente da palavra ultracar. Boa. É um desafio muito grande, porque o dono, a história do dono da oficina fez com que ele entendesse tudo sobre técnica, sobre equipamentos, ferramentas, etc., mas ele não teve a mesma oportunidade de aprender a administrar o negócio dele. E aí isso é um grande desafio quando a gente se fala em sistema de gestão, em conteúdo, né? Então, a gente realmente colocou na cabeça nossa que a gente quer indiscutivelmente ser a número 1 do país e começando a dar passos para fora. Legal. E o meu desafio, eu já estou me preparando para isso, tá? Eu sei que não vai ser fácil, mas eu tenho 6 anos para parar. Olha só. Já estou me preparando legal, hein? psicologicamente, né? Mentalmente, as empresas para me aposentar em 6 anos. Né? Porque também eu vou estar com 44 anos de trabalho. Já tá bom já. Legal, 44 anos de trabalho é bem mais do que a média do mercado brasileiro. Legal. Então, eu já estou estudando e pensando realmente em parar em 6 anos. Legal, Escopino. Uma conquista profissional, alguma coisa que você construiu que te enche de orgulho. Você fala, pô, essa daqui foi top, né? Essa aqui eu... eu posso dizer a sucessão. Boa. Né? E eu posso afirmar, e isso é real, né? Meu pai assinou a minha carteira de trabalho. Então, o primeiro emprego formal meu foi na oficina. E o do meu filho também. Sim. Ou seja, eu assinei a carteira de trabalho do meu filho. Né? Hoje ele é sócio, não é mais funcionário. Né? Então, a minha carteira de trabalho só tem um patrão, que foi meu pai. Depois eu virei sócio. E a do meu filho só tem um patrão, que sou eu, e agora ele é sócio. Né? Legal. Putz, Cara, é até difícil, assim, responder, mas eu acho, pensando assim rápido, que me enche de orgulho olhar o sistema como está hoje e o reconhecimento do mercado pelo que a gente tem feito. Muito bom. O estudante do Senai, né, tá começando, você é um grande formador também, né? Vai começar no setor. Que conselho você daria para ele? Está começando no nosso setor do aftermarket. Qual que é o conselho para quem está ali fresquinho? Bom, eu estou lá na oficina hoje com 3 ex-alunos do Senai. Né? 3 com 17 a 19 anos, né, ex-alunos do Senai. E sempre tem funcionários novos na oficina. E o conselho que eu dou para eles é o quê? Não parar de estudar. Sim. Encoste num cara bom, num mecânico bom na oficina, sugue, aprenda, desenvolva, tá? Que aí você vai ser um excelente mecânico. E com certeza no Brasil, excelentes mecânicos ganham muito bem. Exato. Sim, legal. Para não seguir a mesma linha do Escopino, que eu concordo 100% com o que ele falou, eu seguiria uma linha assim, ó, você que está começando no mercado hoje, tenha, não é simples, né? Mas tenha sensibilidade de entender se a pessoa que está do teu lado vai te ajudar a crescer ou não. Porque enquanto jovem, às vezes a gente se motiva muito pelo que a gente vê e pouco pelo que realmente é real, sabe? Realmente entender assim, pô, o cara tá me ensinando, igual o Escopino falou, tá, então eu vou lá, vou sugar. Ó, não tá me ensinando, cara, afasta dele, segue outro caminho, busca outra oficina, vai fazer estágio em outra oficina, né? Tem muitas oficinas boas, mas eu acho que é isso, sabe? Toma cuidado, porque a oportunidade de sugar coisas negativas nos dias de hoje, e aí generalizando, é maior do que sugar coisas positivas. Tem que ter um filtro mais apurado. Isso. Legal, muito bom. Olha, o papo hoje aqui foi sensacional, né? Com meus amigos aqui, parceiros. É um papo ali dentro da oficina, de quem manja, de quem tá vivendo, né? Acho que é um conteúdo muito rico. E aqui, pra gente chegar no nosso final... Se quiser, deixa uma mensagem final, Escopino e Fábio, aí para a grande comunidade de mecânicos da Oficina Brasil. Né? O que seria essa mensagem final que vocês gostariam de deixar? Fica à vontade aí, esse tempo é de vocês para essa mensagem final. Vai lá. Claro. Mensagem final para você, mecânico, você, dono de oficina, é o quê? Cada vez mais teremos carros em manutenção. E cada vez menos, né, grandes players ou concessionárias fazendo manutenção de carros.
não cabe isso no escopo das concessionárias, Sim. tá? A gente vê isso lá fora, É. né? As concessionárias geralmente são multimarcas, né? Ou oficinas multimarcas prestam serviço para concessionárias. Então, quem tem oficina, ou deseja ter oficina, vai ter aí o seu negócio rentável, funcionando, que tem aí, né, uma saúde financeira legal Sim. e uma empresa que vai bem, a família também vai bem. Legal. Então, invista em conhecimento, em treinamento, em gestão, em software. Aqui a gente falou muito do Ultracar hoje, né? Em informação. Você tem aí todo o Grupo Oficina Brasil que traz a informação para o mecânico, né? Para o reparador, para a reparadora, com tantas ações que faz que o pessoal nem conhece, de fato, o tanto que traz de informação. Então, estar perto da informação, estar perto de programas de qualidade e, realmente, vai dar certo. Porque Brasil inteiro tem carro. E Brasil inteiro precisa de mecânico. Exato. Putz, o recado que eu daria aí para você, mecânico, de uma forma bem direta, não desista. Vem reforma tributária, vem carro elétrico, vem mais equipamento, mais ferramenta, mas não desista. Apenas saia da posição que você está hoje para uma posição diferente. E essa posição diferente é na forma, na atitude que você tem hoje, perante a sua empresa, perante aos seus colaboradores, muda ela, ajusta. Ah, não sei como. Pede ajuda. O Scopino está aqui para te ajudar. Acessa os conteúdos da Ultracar. A Ultracar também está para te ajudar. Mas mude. Oficina dá dinheiro. A Prova Viva está aqui do lado. Eu conheço várias outras oficinas, o Scopino também, de donos de oficina que estão bem. Se nivele por alto, não se nivele por baixo. Dá certo, não falta carro, o mercado está cheio, o Scopino acabou de falar isso, mas você precisa ajustar o seu jeito de administrar a sua empresa. Não é simples, ninguém está falando que é fácil, né? Vai demorar um pouquinho, mas depois que pega o jeito, acho que você vai querer falar igual o Scopino, né? Quero fazer as contas para ver quanto tempo eu vou demorar para aposentar aqui. Muito bom. Obrigado, Fábio, obrigado, Scopino, obrigado pela parceria, obrigado por a gente estar aqui, ter essa troca maravilhosa. Sem dúvida, esse conteúdo aqui é muito rico, né? Obrigado por a gente estar junto aqui. E obrigado, amigo reparador, por estar aí seguindo, né? A gente está aqui na nossa 5ª temporada, né? Produzindo um conteúdo muito bacana. Continuem aí comentando, pedindo para que a gente siga melhorando, né? E compartilhe esses conteúdos que estão nas nossas plataformas, dentro do nosso site, app, Spotify, YouTube, para que a gente continue movimentando e transformando o mercado. Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.